Então, a gente já se apresentou, vocês já conhecem a gente, eu sou Fernanda Rocha, Marcela Rodrigues, a gente vai dar continuidade ao nosso mar anatômico, que a gente vai falar um pouquinho hoje da anatomia da mão, mas anatomia muscular, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a mão é dividida em musculatura intrínseca, que é a origem do músculo, ela é feita, a origem e inserção dentro da própria mão. E a musculatura extrínseca, que ela é uma musculatura que ela origina fora da mão e se insere dentro da mão, tá? Então vamos lá, a gente vai começar pela musculatura intrínseca, que é a origem e inserção na mão. Então a gente vai dividir em compartimentos. Em compartimento tenar, que é essa região aí que vocês estão vendo, o compartimento adutor, o compartimento hipotenar e junto os músculos lumbricais e interósseos. Então eu vou destrinchar compartimento por compartimento. Vamos lá, vamos começar pelos músculos tenares, dessa região aqui, da almofadinha da mão, que todo mundo conhece bem. Então, vamos começar pelo oponente do polegar. Aí vocês veem pela figura, ele se origina no trapézio, insere na falange proximal do polegar e tem inivação do nervo mediano, tá? Então, o que ele faz? Ele faz oposição. Junto com a musculatura do oponente, a gente tem o abdutor do polegar, tá? Abdutor curto. Ele origina no escafode no trapézio, ele insere na falange proximal do polegar. Então, ele também tem uma inervação pelo nervo mediano. Então, o que ele faz? Ele faz uma pronação palmar. Ele prona o polegar para a gente fazer a oposição, porque o polegar ele faz a oposição na nossa mão. Então, ele faz essa pronação do polegar. E tem flexor curto do polegar, que ele é dividido em duas cabeças, tá? Então, a gente tem o flexor curto, cabeça superficial, e o flexor curto, a cabeça profunda. A cabeça superficial, ela origina o ligamento transverso, vocês olham aí o músculo verdinho, tá? E a cabeça profunda, que é esse aí que entrou agora, a cabeça profunda, ele origina no trapézio. As duas inserções, elas se dão na base da falange proximal, tá? Importante, quem está fazendo prova, isso é importante a gente saber que a inervação dele é diferente. Então, na verdade, a cabeça superficial, ela é inervada pelo nervo mediano e a cabeça profunda pelo ulnar, tá? Isso é pegadinha de prova, o pessoal pergunta isso, então é bom saber. Então, o que ele faz? Ele faz uma pronação palmar, tá? Então, ele prona. É um músculo primário da oposição, então questão de prova. Qual o músculo que faz a pronação, que faz a oposição do polegar? Qual é o músculo mais importante? É o flexor curto, tá bom? Então, qual que é a função clínica dele? A gente faz oposição, isso que a musculatura tenar faz. Ela faz a oposição, tá vendo? Então, o que a gente consegue ver? No túnel do carpo, que está cometido o nervo mediano, a gente tem uma atrofia nessa região, na região tenar. Você vê aqui na almofadinha, você vê que tem uma atrofia, porque o nervo está comprimido, ele está sofrendo, ele não está mandando inervação para aquela musculatura, a musculatura entra em atrofia e fica assim. Então, isso é um sinal clínico avançado do túnel do carpo. Às vezes, pacientes com 20, 30 anos, 10 anos de túnel do carpo, já chegam para a gente sem sensibilidade, já com uma atrofia nessa região. Tá? Então, e a musculatura adutora, né? Então, a gente tem o adutor do polegar. Ele origina no capitato, segundo e terceiro metacarpo. Você vê a figura aí. A inserção dele é na falange proximal do polegar, tá? Ele também tem uma inervação do nervo ulnar, tá? Então, isso depois da aula de inervação, acho que seria importante para a gente ver as patologias que têm alterações na inervação, e aí isso vai refletir na musculatura. Então, qual que é a função clínica dele? Vamos lá, o que essa musculatura faz? Ela faz adução, tá? Qual que é a importância clínica disso? Aqui a gente tem um teste que a gente faz para testar o músculo ulnar, tá? Então, a gente põe uma folha de papel que vocês estão vendo e pede para o paciente puxar a folha. Então, a musculatura adutora, ela precisa ter força suficiente para segurar o papel. Se ela não consegue segurar o papel, ela vai fletir o dedo e vai segurar com a flexão, que é o nervo mediano que faz. Então, isso é um sinal positivo para a lesão do nervo ulnar, tá? Agora, vamos para a musculatura hipotenar, tá? A musculatura hipotenar é essa região aqui, tá? Então, a gente vai ter o palmar curto ou palmar brevis, é uma musculatura que, na verdade, é um músculozinho que ele não serve para nada. Ele serve a única coisa para proteger o nervo ulnar, tá? Então, ele origina no ligamento carpal e ele insere na pele palmar e ele também tem inervação do nervo ulnar. Então,
Então, ele só serve para proteger o nervo. Pessoal, desligar o microfone aí. Outro músculo hipotenar, é o abdutor do dedo mínimo, né? Ele abre o dedo mínimo. Então, ele origina no pisiforme, tá? Que a Marcela falou sobre o ossinho do carpo. Então, ele insere na falange proximal do quinto dedo e também tem uma nervação ulnar. O que ele faz? Ele faz a abdução do dedo mínimo. O flexor curto do dedo mínimo. Então, ele origina no amato, ele insere na base da falange proximal do quinto dedo e também tem uma nervação ulnar. Então, o que ele faz? Ele ajuda na flexão da metacarpo falangiana do quinto dedo, tá? Então, ele ajuda na flexão. Tudo que a gente tem no lado tenar, a gente tem no hipotenar também, tá? Então, vamos lá, tem um oponente do dedo mínimo, né? Então, ele vai fazer o movimento de oponência. Então, ele vai, origina no amato, ele insere na região medial aí do quinto meta, medial é aqui, tá, gente? Ele faz a oposição, então, esse movimento de oposição. Os músculos interósseos, tá? A musculatura, a gente continua na musculatura intrínseca. A gente tem os interósseos dorsais e os interósseos palmares, tá? Então, os dorsais, vocês podem ver aí, eles são 4. Isso é importante, questão de prova, o pessoal gosta bastante de perguntar isso. Eles são 4. Então, eles se originam nos metacarpos adjacentes, tá? Você consegue perceber que o do primeiro e do segundo dedo, os metacarpos, eles são bipenados, eles têm 2 ladinhos. E do quarto e do quinto, eles têm só um, eles são unipenados, né? Então, ele se insere nas bandas laterais das falanges proximais. E ele tem uma elevação do nervo ulnar, tá? Então, o que ele faz? Eles fazem a abdução dos dedos, tá? Eles abrem os dedos. Eles fazem esse movimento aqui, tá? E eles também ajudam na flexão das metacarpos falangianas, ó. Assim e assim, tá? É um teste que a gente faz também, que não vai entrar em exame físico, a gente testa o nervo ulnar também para a gente ver os músculos interósseos. E os palmares, eles são 3, tá? Então, os dorsais. Os palmares são... Fê, só para avisar... eu vi. Tá ouvindo? Se a aula não termina, se a aula terminar, a gente vai mandar outro link, tá, gente? Se a aula Vocês estão finalizar. ouvindo? Estamos. Ixi, o tempo da reunião tá 8 minutos, a gente começou antes, da outra vez não teve isso, né? Se terminar, a gente manda outro link. Isso. Então, são três, tá? Então, eles também originam nas metacarpos adjacentes, eles se inserem nas bandas laterais das falanges proximais, tá? Eles têm inervação do nervo ulnar e eles fazem a adução. Eles fecham os dedos, tá bom? Os músculos lumbricais, aonde eles vão originar? Eles vão originar os tendões flexores, tá? Os tendões flexores profundos, na parte lateral, tá? Você vê aí a foto. E ele insere nas bandas laterais do tendão extensor. É o único músculo que origina no tendão e insere no antagonista dele, tá? Então, eles são inervados pelo nervo mediano. E eles fazem o primeiro e o segundo, tá? Eles tendem a interfalangianas e fletem a metacarpofalangianas. Então, eles tendem e fletem, tá? E flexionam, desculpa. Estende a interfalangiana e flexiona a metacarpofalangiana. Os lumbricais do segundo e terceiro dedo, eles também têm a mesma inserção dos flexores profundos e inserem nas bandas laterais dos tendões extensores, tá? Então, eles têm a elevação do nervo ulnar, eles fazem a mesma coisa. Eles estendem a metacarpofalangianas e fletem a metacarpofalangiana. Então, aqui, a gente faz aqui os músculos lumbricais. Tá? Agora, a gente vai para a musculatura extrínseca. O que é isso? São as musculaturas que originam fora da mão e inserem na região da mão, tá? A gente vai ter os compartimentos divididos entre os compartimentos. A gente vai começar pelo compartimento anterior, que é a camada superficial da musculatura flexora, tá? Então, é a região anterior do antebraço. Então, a gente tem o pronador redondo, que ele é um músculo que, na verdade, não é musculatura extrínseca. Por quê? Porque ele origina e insere no próprio antebraço. Eu coloquei um asterisco aí para vocês verem.
quem que origina no antebraço e na mão? O flexor radial do carpo, o palmar longo e o flexor lunar do carpo. A gente tem o que a gente chama de origem comum, tá? Todos eles originam no epicôndilo medial, tá? E todos eles têm ação de flexão do punho, esse movimento de flexão. Esse local do tendão, da origem comum deles, é muito comum na epicondilite medial, tá? Na epicondilite medial, esses tendões eles inflamam, levando dor nessa região, tá? Então vamos destrinchar cada um deles. A gente tem os flexores, o flexor radial do carpo, ele insere, todos eles originam no epicôndilo medial, então eu só coloquei inserção, eles vão inserir na base do segundo e terceiro metacarpo, tá? E o flexor, o que o flexor radial faz? Ele faz a flexão do punho com desvio radial, tá? Ele faz com desvio radial. O flexor ulnar do carpo, ele faz a flexão do punho, só que ele faz com desvio ulnar, tá? Então, ele origina lá no epicôndilo medial que eu expliquei para vocês e vai inserir no pisiforme, no âmulo da mato e no quinto meta. Aqui é a fotinho dele. Tá vendo? Tá na minha frente a câmera. Outro flexor importante, na verdade, na verdade, ele não tem função motora, que ele serve basicamente para a gente usar nas transferências e enxerto do tendão, tá? Então, ele vai nascer, ele vai originar lá no epicôndilo medial e ele vai inserir no retináculo dos flexores. 20% da população não tem o palmar longo. Como é que a gente testa? Como é que a gente descobre? Existem algumas maneiras para a gente testar. Aí vocês podem ver, a gente pode fazer assim, a gente vai ver o tendãozinho do flexor, do palmar longo, tá? Então, ele não tem função na movimentação do punho, porém, a gente usa muito quando a gente precisa de fazer transferência, usar um enxerto de tendão, é muito usado, graças a Deus que a gente tem ele, né? Outra camada superficial são os músculos flexores superficiais do dedo, tá? Eles também originam na epicôndilo medial, eles inserem na falange medial, na falange média, tá? Desculpa, tá escrito, não, tá escrito certo, falange média. Então, ele faz o movimento, ele dobra o dedo assim, tá? Ele dobra assim, ó. Tá? E então ele vai flexionar a interfalangiana proximal, dá para ver legal? Então eles vão fletir o segundo, terceiro, quarto e o quinto dedo. Já o flexor profundo, ele origina na região anterior da unha, na membrana interóssea, tá? Então ele vai chegar até a pontinha da interfalangiana distal. Então esse movimento aqui, ó, você segura aqui a interfalangiana proximal e ele vai fazer a flexão da interfalangiana distal, tá vendo? Quando a gente faz aqui, ó, a gente consegue segurar na interfalangiana proximal. Tá? Então, quem flete o polegar? Ele tem um músculo só para ele, né? Para fazer a flexão longa do polegar, que ele vai originar na região anterior do rádio e vai fazer uma flexão da falange do polegar, tá? Ele flexiona o polegar. Ele insere, desculpa, esqueci de falar que ele insere na falange distal. Então, ele faz um movimento aqui, tá bom? O pronador quadrado é outro músculo que ele não é extrínseco, porque, na verdade, ele tem a origem e inserção no próprio antebraço. Então, ele origina a região anterior da una e ele insere na região anterior do rádio, tá bom? E o que ele faz? Ele ajuda na pronação. O que é pronação? A gente girar o braço. Agora a gente vai para o compartimento posterior, tá? Posterior, aqui, são os extensores, tá? Então, a gente tem os músculos extensores superficiais, que são os que estão acima, são camadas. Então, os que estão acima são os extensores superficiais. O anconeu, os extensores dos dedos, o extensor do dedo mínimo, o extensor ulnar do carpo, o extensor radial curto, o extensor radial longo e o braquio radial. Os 4 primeiros, eles têm origem no epicôndilo lateral, tá? O extensor radial longo e o braquio radial, eles têm origem no côndilo lateral. Então, a gente tem o outro compartimento, são os extensores mais profundos, a segunda camada, que é o supinador, também não é um músculo extrínseco, porque, na verdade, ele origina e insere na região do antebraço. Os outros, do 2 ao 5, eles são os extrínsecos da mão. Então, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o extensor do indicador, tá?
Então, vamos lá. Extensor radial curto e radial longo, tá? A gente tem o radial curto, eles originam no epicôndilo lateral, inserem na região posterior do terceiro metacarpo. Eles são inervados pelo nervo radial, tá? Então, eles fazem a extensão do punho, tá? O radial longo, ele origina na face lateral do terço distal da crista supracondiliar, não é no epicôndilo lateral. Ele insere na face posterior do segundo metacarpo, ele aqui, ó, tá? Ele também é do nervo radial. Então, ele faz a extensão do punho, esse movimento aqui, extensão do punho, tá? Com desvio radial, ó. Tá? Ele insere no lado radial. Então, vamos lá. Então, a aplicação clínica disso é porque o extensor radial curto é onde inflama na epicondilite lateral, que a gente chama de cotovelo do tenista, tá? Só 20% dos tenistas têm isso, a maioria das pessoas não praticam tênis, mas é uma patologia muito comum no consultório, no plantão, tá? Então, é esse músculozinho que inflama. A gente vai ter o extensor comum dos dedos, tá? Que fazem a extensão dos dedos, eles se originam no epicôndilo lateral do húmero, e vão inserir na falange média do segundo ao quinto dedo, tá? Então, o polegar fica de fora. Então, ele também é inervado pelo nervo radial, e ele faz a extensão do punho, das metacarpo-falangianas, da interfalangianas proximais, tá bom? E a distais do segundo ao quinto dedo. Já o extensor ulnar do carpo, ele vai originar no epicôndilo lateral do húmero, vai inserir na base da falange do quinto metacarpo, aquele aqui, tá? Então, ele vai fazer a extensão do punho com desvio ulnar, tá? Então, ele faz o desvio ulnar. Agora, o extensor do segundo dedo e do quinto dedo, do dedo mínimo, tá? Isso é interessante porque que a gente fala? Porque, na verdade, a gente tem, no segundo e no quinto dedo, a gente vai ter dois tendões, tá? A gente vai ter o tendão comum e o tendão próprio dele. A gente chama extensor próprio do indicador, na verdade, tá? Faltou colocar o próprio. Então, ele vai originar na face posterior da diáfise da una e vai inserir no segundo dedo, tá? E a inervação dele também é nervo radial. Então, o que ele faz? Ele faz a extensão do segundo dedo. Já o extensor próprio do quinto, ele é do epicôndilo lateral, aquele aqui, tá? E ele vai inserir na falange média e distal do quinto dedo. Então, ele também é inervado pelo nervo radial. Ele faz a extensão do quinto. Como é que a gente faz isso? Por que a gente faz o sinal do rock and roll? Porque a gente tem tenta levantar, faz esse teste aí, tenta levantar só o quarto, ele não levanta tanto, eu não vou levar o do meio porque vai ficar feio. Tenta levantar o do quarto dele, a gente não consegue levantar como a gente levanta o quinto, nem o segundo, tá vendo? Eles têm tendões próprios, então por isso que a gente consegue fazer o sinal do rock and roll, tá? É por conta desses dois tendões. Sabiam disso? E vamos lá, agora a gente vai falar sobre os tensores do polegar, tá? Então, a gente tem, isso foi tudo do segundo ao quinto. Então, a gente tem o abdutor do polegar, que a inserção dele, a origem dele, desculpa, a inserção proximal e distal. Na face posterior do rádio da una e da membrana interóssea, e a inserção distal no segundo metacarpo, tá? A inervação dele, na verdade, a inserção é a origem, tá, gente? É do nervo radial. Então, ele vai fazer a abdução do polegar, tá? A gente consegue até ver ele aqui, ó. Ó. Tá? O extensor curto é na face posterior do rádio e na membrana interóssea também, tá? Tem os dois aqui, tô sem clique. E ele vai inserir na face dorsal da falange proximal do polegar, também inervado pelo nervo radial. Ele vai fazer a extensão do polegar, tá? O extensor longo do polegar, ele origina, tá escrito errado, tá, pessoal? A face posterior do terço médio da una e na membrana interóssea e inserção distal, a falange distal do polegar, também inervado pelo nervo radial. Ele vai fazer a extensão do polegar, tá? Então, qual que é a aplicação clínica disso? Na tenosynovite de De Quervain. A gente tem uma patologia muito comum no consultório também, tá? A gente tem esses dois tendões, o extensor curto e o abdutor longo, isso é questão de prova, eles inflamam, tá? Quando eles passam ali no retináculo, isso dá uma dor. A gente tem um teste, que chama teste de Finkelstein.
A gente põe a polegar na palma, ó, a gente põe o polegar na palma, pede o paciente fechar o dedo e fazer um desvio da radial para o narco. Quando o paciente faz isso, distende ali e o paciente se queixa de dor, tá bem? Tá? Outra coisa importante são os compartimentos extensores, tá? A gente tem os compartimentos extensores que eles passam no retináculo dos extensores e a gente precisa, é questão de prova, isso precisa ser decorado, tá? Isso a gente tem que decorar. Então, no primeiro compartimento extensor, a gente vai ter abdutor longo do polegar e o extensor curto. No compartimento 2, a gente vai ter o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto. No terceiro compartimento, a gente vai ter o extensor longo do polegar, tá bem? Isso é muito importante a gente saber também na hora da cirurgia. A gente entra nos compartimentos, cada cirurgia a gente sabe o compartimento né? Serve para nossa base anatômica para a gente saber aonde a gente está entrando. Inclusive, a gente até usa isso na artroscopia, a gente estuda esses compartimentos para saber onde a gente vai entrar com o artroscópio, tá? No quarto compartimento está o extensor comum dos dedos e o extensor próprio do indicador, tá? No extensor, no quinto compartimento, a gente tem o extensor próprio do dedo mínimo e no sexto compartimento a gente tem o extensor ulnar do carpo. Tá? Então, isso aqui mais ou menos é um resumo para vocês, tá? Então, a gente tem a face anterior, que vai fazer a flexão do punho. Quem são eles? O flexor radial do carpo, o palmar longo e o flexor ulnar do carpo, tá? Quem faz a flexão do punho e dos dedos? O flexor superficial dos dedos, eles vão fletir as interfalangianas proximais, e o extensor profundo, que é a interfalangiana distal. Então, eles fazem a flexão do punho e dos dedos. E quem faz a pronação? O pronador redondo e o pronador quadrado, tá? Eles fazem a pronação. A pronação é esse movimento aqui, ó. É de lá para cá, tá bom? Face posterior do antebraço. Então, a gente vai fazer. Quem faz a extensão do punho, ó. Quando a gente vai na academia, malha extensão, ó. Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor ulnar do carpo. Tá bom? Quem faz a extensão dos dedos e do punho, extensor dos dedos. E quem faz a supinação, tá? É o supinador. Eu não destrinchei tanto a musculatura do antebraço, que senão vai ficar uma aula muito longa, vai ficar super cansativo de origem, inserção, inervação. Então, eu dei mais para a musculatura extrínseca. Se vocês quiserem, a gente pode dar a outra aula. Depois, o colega que vai dar sobre ombro, a gente podia falar sobre a inervação, falar também sobre as patologias compressivas que dá as alterações da musculatura. Tá bom? Da anatomia muscular é isso, pessoal. Eu não quis estender mais, porque senão ia ficar muito cansativo para vocês de origem e inserção. Isso acho que já está bom para dar uma estudada, para decorar. Isso, quem for estudante de medicina, quem for já fazendo prova, até residente também, isso cai em prova, questão de prova. A base do que eu tirei foi o Atlas de Anatomia Ortopédica, que eu gosto muito, que até foi até a Má mostrou na outra aula, deixa eu pegar aqui para vocês verem, que é esse aqui, tá? Ele tem uma aplicação prática bem interessante. Bases anatômicas e funcionais do membro superior, que é a Zé de Caetano, que eu gosto muito. Esse site, KenHub, eu acho que é assim que pronuncia, que tem muita figura, muito vídeo. Quem tiver interesse, olha, as figuras são deles, tá? E a fanatomia também, que me ajudou nas figuras aí, tá bom, pessoal? Queria deixar só uma frase final. Foi um pouco corrido, eu também tive pouco tempo, porque meu computador quebrou, mas eu queria deixar essa frase que meu pai me fala desde que eu sou pequena: o seu conhecimento é a sua liberdade. Então, a gente ter conhecimento, a gente vai ter liberdade para a gente ser o que a gente quiser, porque isso ninguém tira da gente. Então, estudem, conhecimento nunca é demais, tá? Dr. Rocha é meu pai, foi uma frase que eu nunca esqueci, levo para minha vida. Tá joia? Queria agradecer vocês, obrigada pela atenção. Obrigada, Marcela. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição.